Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter essa companhia. Assista também na internet em www.boasnovas.tv. O nosso tema de hoje é triunfalismo. Nós vamos de uma vez por todas diferenciados, porque tem uma diferença muito grande entre a igreja triunfante e a igreja triunfalista. São dois conceitos completamente distintos e diferentes. Nós ouvimos versículos de: se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores. E a gente tem que entender o que é ser vencedor. O que a Bíblia fala que é ser vencedor? O apóstolo Paulo fala o seguinte: viver é Cristo, morrer é lucro. Para ele, lucrar tá na boa é morrer, mas estando em Cristo. Será que é isso que a gente acredita hoje? Não. Ficar doente não pode, é falta de fé. Você não pode passar por dificuldades ou por privações, principalmente de comida ou qualquer querer básico. Será que é isso? O que a Bíblia fala sobre ser triunfante e fala sobre triunfalismo? Para falar um pouco sobre todo esse mundo, recebeu ele que é pastor no ministério Crescendo na Unção, o pastor Mário Alberto Vieira. Pastor Mário, bem-vindo ao Antenados na Geral. E aí? Triunfando sempre, sempre? Boa tarde, André. É uma alegria, um prazer estar aqui. Esse debate hoje vai ser, sinceramente, esclarecedor, né? Vamos tirar muitas dúvidas aí, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Não é simples não, porque é muito pregado hoje e existem muitos pensamentos contrários quanto a isso. É verdade. Por isso é polêmico. O senhor é a favor de uma igreja triunfante ou de uma igreja triunfalista? Uma igreja triunfante. Eita Deus! Eu também recebo ele, que é pastor da igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estar aqui com você, com nossos queridos irmãos, vamos debater, vamos esclarecer ao público e tentar olhando para a Bíblia, né? Porque a gente vai, certamente todos nós, olhando para a Bíblia, tentar dizer para as pessoas o que seria o ponto de equilíbrio nessa história aí. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é teólogo e conferencista, pastor Max Cassim. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde. Vamos aí para o debate para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto aí. Tá certo, você já pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar os contatos aqui na tela para você fazer uma pergunta para o Antenados. Se quiser, entra lá no Facebook, na página, na fanpage da Boas Novas, manda lá uma mensagem de inbox. Estou com o computador aqui do lado, vamos trazer as perguntas de vocês aí de casa também. E pode também ligar para cá, o número do telefone está aparecendo na sua tela. Pode ligar, entra com a sua voz no estúdio, pergunta, comenta, concorda, discorda. Deixa o que você acha sobre o nosso tema de hoje, que é triunfalismo. O triunfalismo, só para você que não entende, André, qual é a diferença entre igreja triunfante e igreja triunfalista ou triunfalismo? A igreja triunfante, nós acreditamos que no final Deus venha vir buscar sua noiva, a sua igreja, vai dar tudo certo, independente se aqui eu estou passando dificuldade, se eu estou doente, se está ruim de grana, se está bem de grana, independente de todas as situações que nós vivemos, sabemos que no fim dessa vida tem algo melhor, nós teremos uma coroa e moraremos no céu com Jesus. Isso é o pensamento um pouco da igreja triunfante. No fim das contas, ela vai subir ao céu e vai vencer com Cristo. Já a questão do triunfalismo, ou a igreja triunfalista, acredita que nós vamos também morar no céu com Jesus, o final vai ser bom, mas acredito também que o processo entre agora e até o final, nós temos que ser triunfantes também, na vida profissional, na vida amorosa, na vida sentimental, na vida profissional financeira, enfim, em todas as situações. E será que isso é uma máxima? Será que isso é uma constante? Como pode uma pessoa só vencer? Só se dar bem, só ganhar? Será que ela nunca vai perder, nunca vai passar dificuldades, nunca vai ficar doente? E se passar por dificuldades, ficar doente, se dar mal, isso é falta de fé? Ela perdeu a comunhão com Deus? Vamos falar um pouco sobre tudo isso e essa diferença entre igreja triunfante e igreja do triunfalismo. Estou certo ou estou errado, meu pastor? Está certíssimo. A grande questão é o seguinte: o perigo do evangelho triunfalista hoje é que apresentam não Deus, mas um gênio da lâmpada. Isso é perigoso. Porque o triunfalismo ele vai, na realidade, defender o ter e não o ser. E ensina que uma vez que você não tem, você não está debaixo da bênção de Deus. Isso é perigoso. É perigoso por quê? Porque, biblicamente falando, o próprio Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Então deixou claro que a nossa vida não seria um mar de rosas, que nós enfrentaríamos lutas, dificuldade, embora eu também creia piamente que o Senhor é aquele que empobrece e enriquece. Mas a Bíblia também vai dizer, 1ª Epístola de João 2,25, que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E que se esperamos Cristo só nesta terra, somos mais miseráveis de todos os homens. Então a gente precisa ter esse cuidado. É claro que a gente tem que evitar os extremos. Por que os extremos? Como bem disse o André aqui no início da sua fala,
a gente precisa entender que durante muito tempo a gente também ouviu o evangelho da miséria, que quanto mais miserável você fosse, mais abençoado você era por Porque Deus. O deserto é o colégio de Deus, então a gente está passando no colégio escola de Deus. Isso Eita, também Deus. é perigoso, a teologia da miséria, né? Mas outro extremo também é justamente essa teologia da prosperidade, do triunfalismo. Você tem que ter a todo custo. Porque o que a gente está vendo hoje é que esse evangelho ensina que o crente é como se fosse um semideus. É o super-homem, ele precisa ter a todo e qualquer custo. E por causa disso, pessoas que não conseguem alcançar, não conseguem ter, elas se frustram. Elas estão nos bancos das igrejas frustradas, porque eu cresci, na fé espiritualmente falando, ouvindo mensagem apenas do Deus que abre. Mas é bom lembrar que a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que abre também é o Deus que fecha. E o que fazer quando esse Deus resolve fechar? Eu deixo para meus colegas responderem aqui agora. E às vezes você reduz o relacionamento que você tem com Deus justamente naquilo que você falou. De ter, se Deus não me deu, por que ele não me deu? Estou errado na figura do pai. O relacionamento é muito um pouco... Deus não sei se prediletos. mas não é muito de barganha. Eu tenho troca. que ter. Deus tem que me dar para mostrar que ele me ama e eu tenho que receber para eu saber que eu estou bem com ele e que eu tenho fé. Eu acho também perigoso esse tipo de pensamento. André, graças a Deus que Deus não me deu tudo o que eu quis e não dá tudo o que eu quero. Porque é como uma criança que pede um objeto cortante para o pai, mas pensa querendo brincar, às vezes nós não conhecemos o perigo das situações, não saberemos, talvez, nem administrar uma situação que queremos. Então, na verdade, Deus, ele é misericordioso, justo e bom. Agora, uma coisa é certa, Deus nos fez para vencer. Agora, vencer o quê? Eita. Vencer o quê? Vencer as lutas desta vida, vencer a nós mesmos, que é a coisa mais difícil que tem, o pecado, que é terrível, que nos afasta de Deus. É importante nós sabermos que aqueles que pensam que nós vencemos sempre, nós somos assim aqueles que não perdem para ninguém em situação alguma, que vencer pressupõe lutar. Triunfar, que é vencer, pressupõe luta. Um grande triunfo pressupõe uma grande luta. Então, se a pessoa quer vencer, se prepara para lutar. E outra coisa, não vence sempre não, até porque na trajetória existem infortúnios, existem situações difíceis. A pessoa vai fazer uma prova e não passa, a pessoa tenta um emprego e não consegue, tenta uma promoção, às vezes ao invés de ser promovido é demitido. Enfim, existem lutas. Agora, uma coisa é certíssima, porque é a nossa confiança em Deus. Deus nos protege. O que vai acontecer diante da situação? Isso é fé. Fé não é ter elevada autoestima. Fé não é pensamento positivo, fé não é ser super-homem, fé é o seguinte, é você na adversidade, você no descrédito, você fazendo toda a força, porque se você também não faz força, você não vai conseguir vencer. Você fazendo tudo o que você pode, e ainda assim a adversidade mostra que você não é o favorito diante de uma situação, você olhar para Deus e falar assim, olha Deus, eu sou exatamente isso aqui, que está aqui, uma pessoa que não é promissora, estou fazendo tudo o que eu posso, e eu sei que tu podes mudar a minha história e pode me fazer um vencedor. Fé é isso, quando ninguém acreditar em você, você fazer a sua parte e confiar no Senhor, porque Ele faz a dele. Então, na verdade, é importante que se entenda isso. E, eventualmente, você vai querer muito algo de Deus, Deus não vai te dar. E Deus vai te frustrar, vai deixar você se frustrar mesmo, que faz parte do aprendizado, faz parte das escolhas de Deus, que não são as suas. Tem que confiar em Deus. A confiança em Deus é isso. O que vai acontecer comigo? Não sei. Mas eu sei que o que acontecer está à mão dele. E naquilo que está à mão dele, está tudo bem. Foi o que o apóstolo Paulo falou quando ele já sabia que ele ia ser morto uma hora por conta da pregação do Evangelho. E no último capítulo de 2 Timóteo, a gente vê isso com clareza. Ou seja, não temia a nada, nem a morte iminente. Agora, vencer é isso. É confiar no Senhor e enfrentar a adversidade e saber que a nossa vida não é nossa. Portanto, eventualmente, vamos ter que abrir mão dos nossos projetos e fazer valer os projetos deles, que nem sempre é aquilo que está no nosso coração. Estamos dispostos a isso? E é difícil, porque para a gente falar isso, e eu acho que é verdade para todas as pessoas, se Deus me desse tudo que eu já desejei no meu coração, meu Deus do céu, a gente tem que ter cuidado com essa coisa de que Deus tem que me dar tudo que eu quero, tudo que eu posso, tudo que eu quero chegar à minha mão, eu tenho que tomar posse, porque tem coisas que existem, vamos dizer assim, aparentes bênçãos que se tornam maldição na vida de pessoas. A gente já debateu aqui de pessoas que pediam. Tem até uma brincadeira de um irmão que falou, um pastor que veio aqui e falou, olha, ele pediu um carro, pediu um carro, enfim, durante 3, 4 anos. Quando Deus deu um carro para ele, fugiu da igreja. Todo fim de semana estava em praia, estava para outro local. Então, tem bênçãos de Deus que afastam a gente às vezes também, pastor Mário. É complicado. Quando Jesus disse em João 16:33, tenho dito isso para que tenham paz em mim.
no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ali não está falando dele vencer a morte, não havia sido crucificado ainda. Então, ele está falando de vencer o mundo. Então, quando eu falo na questão de vencer o mundo, nós temos uma ideologia errada que pensa que mundo é o materialismo. É a questão de, se você não tiver algo material, palpável, concreto, um carro importado, uma casa na Zona Sul, morar muito bem, você não está sendo abençoado por Deus, você não está vencendo o mundo. Só que quando Jesus está falando ali, eu venci o mundo, ele está mostrando outra visão que hoje em dia a igreja não vê tanto. Exemplo, quando falaram, descobrimos o Messias, achamos o Salvador, de onde é que ele é? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um preconceito social. Jesus, ele venceu um preconceito social. Jesus, ele venceu traições, quando Judas Iscariotes vendeu ele por 30 moedas de prata. Jesus, quando chamou Judas de amigo, chamou de amigo, não foi de boca para fora, foi de coração. Jesus, ele venceu descrédito. Jesus, ele venceu preconceitos. Imagina, Jesus nasceu, um Jesus histórico, vamos trazer para um Jesus histórico. Ele nasceu e não tinha genética nenhuma do seu pai José. E quando alguém olhou para Jesus, falou, teu pai não é José, você não parece nada com José. Mas ele venceu tudo isso. Jesus era o exemplo de pessoa nos dias de hoje que a gente diz assim, tinha tudo para dar errado. Era um cara que você olhava para ele, ele não parecia com o pai dele, era um cara que não teve maternidade para nascer, era um cara que nasceu dentro de uma manjedoura, foi um cara que venceu preconceito social, preconceito nas amizades, venceu barreiras, lutou contra sistemas, lutou contra tudo isso, e em tudo isso ele venceu, em nada disso ele deixou corromper ele. Levando agora para o outro lado do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o reino dos céus? A pregação do reino dos céus. Paulo deixa bem claro, Romanos 14, 17. O reino dos céus não é comida nem bebida. É gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Se você olhar para um crente, você vai ver que está faltando alguma coisa, gozo, paz e alegria do Espírito Santo, alguma coisa do reino ainda está faltando nele. Porque tem muitas pessoas que têm a comida e têm a bebida, mas não tem paz, não tem gozo e não tem a alegria do Espírito Santo. O que é gozo? Gozo se chama ânimo. É como o nosso pastor disse, você se preparar, você vai ter batalhas, você vai perder batalhas. A guerra é uma só, agora batalhas são muitas, e vai ter batalhas que você vai perder. Você vai perder muitas batalhas na sua vida, na sua caminhada. Se você pegar o apóstolo Paulo... Eu profetizo que você vai perder batalhas, né? Não é isso. Mas vai! É a realidade. O mundo é assim. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chega lá, a carta aos Coríntios, ele deixa bem claro, naufrágio, muitas vezes, quarentena de açoite 5 vezes, coça com vara 3 vezes, cair em abismo, dormir dentro de um abismo, fome muitas vezes, frio muitas vezes, sem lugar para dormir muitas vezes. O que é isso, gente? Isso é sofrimento, isso é o Evangelho. E quando fala da questão quando fala da questão do chegado o reino dos céus, a pregação de João Batista de Jesus, fala assim, arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Arrependimento, no original, metanoia, mudança de mente. Arrependei-vos, mude o seu interior. Jesus deixou bem claro quando ele falou da solicitude da vida. Está preocupado por quê, meu irmão? Com o que tu há de comer, com o que tu há de vestir? Quem te garante que tu vai acordar amanhã? Se preocupa em buscar o reino dentro de você, porque as demais coisas é um bônus. Eu costumo dizer, André, que Jesus fala assim, prepara o feijão, que eu vou levar aí a calabresa, o bacon, para fazer uma feijoada, para dar um gosto a mais. Jesus, às vezes, ele acrescenta bônus em nossa vida, é para nos dar um gosto a mais na vida, para nos dar aquela vontade de querer viver mais. Por que existia festa para o povo de Israel? O povo no deserto. Para quê? Para o povo se alegrar. 40 anos andando, André, no deserto, daqui a pouco... Hoje é tempo de festa, mas tá tudo ruim, mas vamos festejar, porque hoje é tempo de festa. Pra cabeça, pra fazer bem pro povo. Mas o povo continuava no deserto. Vamos pro rápido break, a gente já estourou, vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta e continua, porque esse é o conceito, estamos na linha certa. E daqui a pouco eu vou levantar também. O apóstolo Paulo falou assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Vai pregar isso hoje no culto. Nos dias que não pode ficar doente, falta de fé, não pode ter dificuldade física, falta de fé. Ele está falando, meu irmão, se eu morrer, é lucro, é ganho. É isso que ele está falando. Se eu morrer, eu sou vitorioso por morrer, que eu vou morar com Jesus. Está diferente um pouco do que o apóstolo Paulo falou. Enfim, vamos pegar os apóstolos e ver um pouco se eles eram vitoriosos ou não, o que aconteceu com a vida deles. Mas foram grandes homens de Deus. Como é que a gente consegue botar todo esse pessoal no mesmo local e falar, olha, estamos pregando a mesma coisa, tem alguma coisa diferente, a gente vai abordar no segundo bloco. Não sai daí, a gente volta já já.
Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos diferenciando o que é uma igreja triunfante e a igreja triunfalista, né? São dois discursos totalmente diferentes, a gente começou a diferenciar eles no primeiro bloco. Eu recebo também nesse bloco ele que é pastor da igreja do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e também MC Jonathan Híbrido, meu amigo. Jonathan, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, cheguei um pouco atrasado aí, peço perdão a todos, mas já vi que o negócio tá quente, tá bom? É luta, então, se você não for, tu chegava antes aqui ainda, tá? Mas tu já chegou, já estava pegando um pouco de fogo, né, Jonathan? Que sim, o tema você estava ali no backstage, e como é que tu se posiciona nisso? A gente está diferenciando, de fato, acreditamos que a igreja é triunfante. No final de tudo, vai dar certo, amém, todo mundo vai para o céu. Só que o processo nem sempre são altos, né? Às vezes são baixos. Já o triunfalismo fala, não, a gente tem que viver de vitória em vitória, de conquista em conquista. E como é o teu posicionamento sobre isso? Cara, eu tava vindo para cá e pensando em Jesus falando, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse que nós vamos vencer o mundo também. Ele não disse que essas aflições elas serão sanadas, que essas aflições elas serão, elas estão à parte de nós. Ele só diz para nós, tem de bom ânimo, mas as aflições elas são uma realidade para a vida da igreja, para a vida de um cristão, para a vida de alguém que segue Jesus. Então, pensar numa igreja nessa perspectiva triunfalista é pensar numa igreja que, cara, está totalmente desconectado do evangelho e conectado a um conceito humano, moderno e religioso, né? Que está buscando sempre o benefício. Pelo processo mesmo, a gente acabou de falar que Jesus venceu até o processo de vida dele e de vitória na cruz é antagônico ao pensamento do triunfalismo. Ele teve que morrer, que perder, se despedir de tudo da sua glória. Ele levou prego naquele momento, na cruz, ele se tornou o maior estuprador, o maior ladrão. Ele pegou o pecado de todos nós. Se você mente, Jesus foi um mentiroso naquela cruz no seu lugar e morreu. E o pior de tudo foi a asfixia, né? A asfixia deve ter sido pior do que levar a coroa de espinho e tudo mais. Agora tem uma coisa também, André, que a gente não pode perder o foco, é o seguinte. Não tem jeito, isso é implacável. Está na Bíblia também. Plantar e colher. Tem muita igreja, eu percebo, eu rodo muitas igrejas, né? O pessoal, assim, muitas igrejas mesmo, de todos os estilos e tal. E eu, lógico, numa igreja não fico entrando na área teológica da igreja em respeito ali à direção da igreja. Mas eu observo que igrejas em que os pastores incentivam mais seus membros, isso é uma realidade, isso é estatística, é só ir lá ver. Os membros vão mais, os jovens vão mais para a faculdade, arrumam melhores empregos, isso é um fato, querido. Isso é um fato. Eu vou dar um exemplo aqui no ar de alguém que você conhece, que a igreja dele é lá dentro do Duque de Caxias, que é a Igreja Assembleia do Ministério Olivida, do pastor Jorge Videira, que é o autor da minha biografia. Igreja em que não há incentivo, a igreja é reflexo do pastor. Então, é importante que se incentive ao jovem plantar, porque se não plantar, não vai colher, não. Queridos, olha só, para passar no vestibular tem que estudar. Não é orar não que vai fazer passar no vestibular. Né? Pode orar e jejuar a vida inteira. Se não estudar, querido, não passa. Não passa por quê? Porque Deus não vai fazer a sua parte nunca. Nunca. Zero de chance. A sua parte tem que ser feita. Então tem que estudar, se preparar, se esforçar, fazer uma vez, eventualmente você não passa, estou derrotado porque Deus não me ajudou. Que Deus não te ajudou, pô? Vai em frente. Uma hora você vai passar, luta, persevera. É a sua parte. Aí cabe a nós encorajar, porque o encorajamento, ele tem um outro efeito, que é o efeito de que alguém acredita que eu vou vencer. Isso não é fé, não. Isso é o seguinte, encorajamento, é autoestima. Se alguém olhar para você e falar assim, poxa, André, tu tá super bem vestido, poxa, você se apresenta muito bem na televisão, você vai gostar, você é do ser humano. Agora você fala, Rubens, você tem esse ou esse defeito, eu posso até saber que é verdade, que eu devo ter vários defeitos, basta as pessoas quererem perceber que é da natureza humana ter alguns defeitos. Mas eu vou ficar assim, talvez, puxa vida, eu queria tanto vencer esse defeito. Então, existe uma importância de encorajar a vencer. Na verdade, esse pessoal que diz que a gente vence sempre, tá? Isso não é verdade. As pessoas exageram. Você vence. Não, você não vence sempre. Isso é tomando um tiro no pé. Você vence sempre. Então, se o cara não vence, ele fala, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou em pecado, por exemplo, o cara acha. Entendeu? E aí eu vou levar... A culpa é de Deus nesses casos, né? Não me ajudou, né? Porque na verdade... Desculpa. Não pode falar. Porque na verdade a gente não, né? Muitos pastores têm um péssimo hábito de fazer promessas às pessoas que Deus não fez.
Entendeu? Então Por Deus questão fala de assim, incentivo, ó, vai poxa, lá e faz porque Deus está nisso, que não sei o que, blá, 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 Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro, mas Deus nunca disse que ia dar. Então Deus não tem compromisso com aquilo que ele não falou que faria. Eita. Entendeu? Então a pessoa acaba ficando frustrada e atribui a Deus a sua frustração, quando na verdade é uma frustração gerada por causa não de um incentivo, porque o incentivo é fato, mas de expectativas geradas que põem na conta de Deus, mas que na verdade é só algo que está dentro do coração do homem de querer, né, colocar o outro para frente. Mas assim, tem que ficar claro assim, o que vem de Deus e o que é a minha opinião, a minha ajuda, a minha contribuição para que a pessoa continue a perseverar, não colocar tudo na conta de Deus, porque senão Deus acaba sendo um fiador, né? Tipo assim, eu não tenho, a minha palavra não tem crédito nenhum. Então o que eu vou dizer? Eu vou falar que foi Deus que falou? Porque aí ele é o fiador, né? Tipo, se alguma coisa der errado, o nego bota a culpa nele e não em mim. Por exemplo, nisso que o pastor Rubens estava aí falando, a questão do ânimo. Deus não vem injetar ânimo, tipo assim, pegar, abrir você e botar ânimo dentro de você. Deus, ele fala, te anima. Agora, se você não estiver animado, meu irmão, pode ser Deus na terra, assim como ele fez com Gideão. Gideão, um homem valoroso. Se eu sou valoroso, por que eu estou aqui? O Senhor é contigo, se eu sou valoroso, por que eu estou aqui? Através da tua mão, Deus vai livrar. Não vai. Eu sou o menor da minha casa, minha família é da minha tribo. É um cara totalmente desmotivado. Isso que o pastor Rubens falou, desculpa, ele falou o seguinte, exatamente por quê? De repente alguém sai de casa e é desacreditado em casa. Então ele vai chegar em algum lugar que alguém vai falar assim, não, eu acredito em você, eu acredito... E o cara vai naquela, como entra no que o Jonathan falou, o cara vai entrar naquela pensando que é Deus, mas não é o pastor que está incentivando a pessoa a animar e conquistar. Aí a pessoa vai não conquista, a culpa é de Deus. E se me Deus permite, voltando à palavra do Jonathan e agora aqui o seu exemplo, só abrindo um parênteses. Eu estava num trabalho no sábado e uma irmã, no final do culto, depois da mensagem, me procurou e disse, pastor, eu tomo esse remédio há muitos anos e eu quero jogar fora. É de Deus eu jogar fora? Eu falei, não sei. Não, mas eu quero que o senhor me diga, eu devo jogar fora? Eu falei, não. Como é que eu vou dizer para a senhora que a senhora deve jogar o seu remédio fora? Assim como essa irmã, existem tantos outros que ao ouvir uma palavra dessa, triunfalista, joga remédio fora, para com o tratamento e acabam morrendo. Verdade. E isso é um perigo muito grande, porque esse evangelho triunfalista está ensinando justamente isso. Que se a pessoa está doente, se a pessoa está na prova, a pessoa está com algum problema. E o que acontece? Alguns estão hoje conflitando, perguntando para Deus onde foi que elas erraram, qual é o pecado que elas cometeram. Porque hoje a gente liga, né, os meios de comunicação, a televisão, o rádio, e o evangelho que a gente ouve não é o evangelho bíblico, genuíno. Evangelho é ostentação. É o evangelho da ostentação, é o evangelho que valoriza o ter e não o ser. Eu não sei os senhores, mas eu particularmente, logo no início da minha conversão, eu conflitei. Porque a gente vê estampado em algumas igrejas, pare de sofrer. E o que a gente ouve é o seguinte, olha, venha para cá. Porque se você está empregado, você vai ficar empregado. Se você já está empregado, você vai virar o patrão. Se você mora de aluguel, você vai morar numa casa própria, na Barra, na Zona Sul. É o que a gente ouve hoje. Mas quando a gente vem para o Evangelho, a gente começa a perceber que o Evangelho não só tem rosas não, gente, tem espinhos. A gente vai enfrentar conflitos, lutas, dificuldades. Eu sempre digo, André, que todo crente passa por 3 fases distintas na vida. São elas: empolgação, decepção e maturidade. Todo crente vai vivenciar na vida essas 3 fases. O salmista no Salmo 34, verso 19, vai dizer, muitas. Ele não disse poucas. Ele disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando o texto vai dizer o livra, não significa dizer que Deus vai te livrar da luta. Aí a gente tem que se reportar a outro texto do salmista, que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. O que a gente entende? Pressupõe-se que nós vamos enfrentar crises, lutas e dificuldades, mas Deus vai nos dar graça para que nós enfrentemos e passemos por ela. Só para concluir, Salmo 84, verso 6. O salmista vai dizer, os quais passando pelo vale de Baca. O vale de Baca no hebraico é o vale de pranto, é o vale das lágrimas. Olha o que o texto está dizendo, os quais passando.
Não está dizendo morrendo, ficando, passando, mas eu tenho que passar. Está no gerúndio, os quais passando pelo vale de Baca, vão indo de quê? De força em força. Isso é extraordinário. O que a gente precisa entender é que a igreja é uma igreja triunfante, de fato. Nós vamos morar no céu, com lutas, com dificuldades, nós vamos chegar lá. Mas a grande questão é que o Evangelho Triunfalista hoje ensina, e os pregadores do Evangelho Triunfalista estão ensinando, parece que a gente vai viver o céu na terra, ad eterno. E como você bem disse no início da sua fala, André, Paulo vai dizer que se a gente espera Cristo só nesta terra, a gente é o mais miserável de todos os homens. Eu queria só fazer uma observação aqui que é importante, que os telespectadores, né, tem muita gente aqui. A sociedade brasileira é uma das sociedades mais desiguais do mundo. A gente observa que as escolas públicas ensinam, o cara sai com diploma, mas não consegue passar em lugar nenhum. Isso é histórico, lamentavelmente. Aliás, deveriam... lógico, você tinha que mudar. Tinha que mudar. Isso é um absurdo. Eu estudei em escola pública, quando cheguei no colégio privado, me chamavam de semi-idiota. Corajoso foi meu irmão que pagou o colégio privado caro para mim. Me chamaram de mesmo o pessoal me chamando de semi-idiota, eu tirei 0% de bolsa, enfim. O que acontece? É importante as pessoas saberem que o que derrota o ser humano, principalmente, isso é importante eu dizer aqui, está aqui, ó. A baixa autoestima. Por isso que Deus falou para Josué muitas vezes, esforça-te. Nessa passagem citada pelo irmão Jonathan. Tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo. Então tem que ter bom ânimo, não pode deixar afetar a mente, a autoestima, não deixar se destruir. Por que eu estou falando isso? Depois de muitos anos de sala de aula, de palestra, pessoas que assistem minhas palestras pela internet, até fora do Brasil, me mandam um retorno, e onde as questões são atingidas positivamente? Na autoestima. Querido, olha só, o mundo é difícil, o mundo é desigual. Quando eu falo para você que a tua escola pública não ensina nada para você, eu não estou te humilhando. Eu estou dizendo o seguinte, olha, se prepara que você vai ter que correr por fora. Foi o que eu fiz. Eu não tive cota para nada, né? Poderia ter, porque na época não tinha. Lute, se esforce. O país, olha só, o irmão que é negro, 90% dos moradores de comunidade são negros, pobre, e 90% dos presídios são negros para mim também. Isso é igualdade, pô? Isso é igualdade? Tá tudo certo? Tá legal? É isso aí? Tá certo? Não tá certo. No que ele falou também, de vencer preconceitos. Então, isso aí, lembrou bem. Que a sociedade coloca se você tem algum espécie de preconceito que está sobre você, lute, vence, não deixe as pessoas te derrubar. Nessa hora, a fé e a palavra de Deus faz muita diferença. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. E a preocupação disso tudo é quando talvez um pastor se depara com uma multidão de crentes com baixa autoestima e ao invés de animá-los ou dar uma injeção de ânimo da maneira bíblica, Deus te criou para ser cabeça e não cauda, te criou para ser patrão e não empregado. Aí glória a Deus, aleluia, porque é a promessa de Deus que eu quero. E aí é muito patrão, né? Aí não tem gente para trabalhar. Então é quando a gente vê que de fato existe essa carência do homem em alimentar a alma, a sua estima, e coloca isso dizendo, Deus te nasceu, e a gente vai entrar um pouco nisso. Muitas pessoas acreditam, e eu acredito um pouco nisso, porque tem uma certa verdade nisso. Falar, você que aceitou Jesus, você não vai ter vida eterna, você já tem a vida eterna. Você tem uma qualidade de vida com Deus nessa terra que você se comunica com Ele, já tem essa vida eterna. Porém, muitas pessoas acreditam, já que eu tenho a vida eterna, do mesmo modo que eu vou ter as regalias e as bênçãos do céu, tem que ter aqui na terra também. Lá eu vou andar na rua que é de ouro, meu irmão, então tem que andar pelo menos em um sapato bom, de couro italiano. É a gente tentar entender que nós temos que fazer o céu na terra. E sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando um pouco sobre triunfalismo. No último bloco eu citei que existe um conceito que eu acho até muito bonito, né? Um entendimento que uma vez que aceitamos a Jesus, não vamos ter a vida eterna depois de morrer, nós já temos a vida eterna. Então nós temos uma qualidade de vida diferenciada porque o Espírito Santo mora dentro da gente e a gente tem comunhão com Deus. Ponto. Porém, isso é esticado um pouco quando a gente sai da igreja triunfante, vai para a igreja triunfalista que tem que ganhar sempre, que fala o seguinte, bem, já que eu tenho a vida eterna, eu tenho que morar aqui como morarei no céu. Se lá eu piso em ouro, por que aqui eu estou passando dificuldade financeira? E tem mais uma que para mim eu acho que eu entendo assim, que é o aspecto talvez mais danoso de um ensinamento errado como esse, não é a questão só financeira, porque a gente vive numa sociedade consumista, então se você fala de dinheiro, primeiro que o pessoal, enfim, busca dinheiro, mas eu acho que a questão, quando você começa a falar sobre a integridade física, eu acho isso muito mais danoso do que a questão do dinheiro, que é, você não pode ficar doente. No céu não tem doença.
Então, se eu já tenho a vida eterna, por que eu vou ficar doente aqui? E aí você, às vezes, tem pastores, e eu respeito, porque alguns pastores também falam isso de experiência própria, ou falam na maior verdade que eles sentem, que falam o seguinte, olha, há 12 anos que não tenho um resfriado. Amém, glória a Deus. Eu até dou glória a Deus agora. Eu passei minha infância toda doente, pô. Não, eu vivi internado. Isso que eu falo, pô. é muito perigoso você falar isso, porque, vamos lá, qualquer igreja onde tem mais de 100 pessoas, tem pelo menos alguém que ou tem, ou familiar, alguém que está passando problema, vamos lá, de câncer, que a gente acredita que não tem cura hoje. E aí, como é que você fala? Querido, sou crente, não tive nem gripe. O cara está com câncer, ninguém pode saber, eu não fala. Como é que um cara desse se sente, meu Deus? Eu falo, pô, mas eu aceitei Jesus, eu falo em língua, o Espírito Santo está dentro de mim. Como é que eu não estou tendo essa vida eterna? Quando fala dessa questão da integridade física, pode até falar de dinheiro, porque hoje todo mundo gosta, mas falar disso para mim é danoso. É uma das partes mais danosas dessa teologia. Eu acho que quem fala isso nunca ouviu falar no profeta Eliseu. Ele morreu doente. Ele ficou doente e morreu por causa de uma doença. Fato. E foi um dos profetas, um dos maiores profetas que a Bíblia Sagrada tem, que fez o dobro de milagre do Elias. Ressuscitou gente, fez multiplicação. E sem estresse. Os milagres estresse. de Eliseu, pode ler lá. Não foi igual a Elias, não passou na chapa quente, foi tudo... Tranquilo. E morreu doente. Ele teve uma doença e morreu. A gente pode falar de Paulo, de ele não podia se autocurar, né? E detalhe. Eliseu, sobre mim, não, detalhe. Ele não poderia fazer a mesma coisa que ele fez com o Naamã. Calma aí, com o Naamã eu mandei ele lá mergulhar. Eu também acho que vou dar um mergulho lá para ver se eu fico curado também, né? Porque 7 mergulhinhos não custa nada. Não, ele morreu, gente. Pastor Max, olha que incrível. Foi Deus que certamente que colocou, a Bíblia diz que quando foram sepultar alguém nos ossos de Eliseu, esse que morreu pela doença ressuscitou. Aí, explica isso. Pô, não foi Eliseu que ressuscitou, não, foi o cara que se deu bem. Verdade. Entendeu? Se deu bem lá. Então, eu vou dar um testemunho aqui, André. Até a morte ele ressuscitava, agora ressuscitou. Pô, foi com exemplo extraordinário. Mas eu acho que aquilo, talvez o mais novo, a gente está falando tudo de dinheiro e tudo, porque de fato é o que procura, mas quando você fala... Porque dinheiro alguém pode trabalhar e ganhar também e às vezes atribuir ao evangelho tudo. Agora, quando você fala de alguma doença e tudo, gente, gripe pega em quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Câncer doença pega. Não dá em poste, dá em gente. Não dá em morto. Não dá então, em morto. Quando você toca em algo que não pode ser manipulado outrora, porque dinheiro, Deus quer te dar dinheiro. E às vezes o cara trabalha muito e ganha e fala, poxa, foi Deus que me deu. E eu acredito que Deus abre a oportunidade por aí. Às vezes ele acredita. Mas quando você toca na questão da integridade física, eu tenho dificuldade de entender como é que você suporta esse tipo de discurso triunfalista em situações assim. Se me permite. Respondendo a sua pergunta, eu penso o seguinte, a grande questão é que, lamentavelmente, algumas pessoas fazem da sua experiência pessoal doutrina para a vida dos outros. A grande questão e o grande perigo é esse. Eu fazer da minha experiência pessoal doutrina para a sua vida. Quer dizer que porque eu não fico doente há 12 anos, se você ficar, Deus não está na sua vida? Gente, então a gente vai ter que rasgar a Bíblia. Porque Timóteo sofria de dores estomacais terríveis. O próprio Paulo vai recomendar a ele um remedinho que eu não vou entrar aqui no mérito. O pessoal vai querer ficar tomando remedinho. Vai ter gente querendo remedinho. E botar na sua conta depois. Não, bota na conta de outro, o Max. Então, a grande questão é o seguinte, o problema todo é esse. É que para alguns hoje, como eu estava comentando aqui no intervalo com os amigos, é que infelizmente essas pessoas não estão fazendo da Bíblia a Bíblia sagrada. Estão fazendo a Bíblia sangrada. Eles estão sangrando a Bíblia. Estão pegando textos isolados para dar base ao que eles uma querem experiência dizer. pessoal, às vezes. Isso, se me permite, isso aqui é um princípio hermenêutico. O que é a exegese? A exegese é dar a real interpretação do texto. É aquilo que o texto quer dizer. Mas é perigoso quando eu deixo de fazer uma exegese e eu faço uma isogese. A isogese é dar particular interpretação ao texto. Aí não é aquilo que o texto quer dizer, é aquilo que eu quero que o texto diga. Logo, na atualidade, o que a gente está vendo nos altares hoje não é teólogos, é achólogos. Porque o cara faz do seu achismo doutrina para a igreja. Isso é um perigo, Jonathan. Por que é um perigo? Infelizmente, o camarada pegou um texto isolado e todo texto sem contexto é pretexto. E por isso, é dura a palavra que eu vou usar agora, mas para esses caras, a Bíblia se tornou a mãe das heresias. Por que mãe? Mãe é aquela que gera. Pasmem, eu posso pegar um texto isolado e defender uma tese e bater, dizendo, está na Bíblia. Por exemplo, eu posso defender até aqui
querendo ou não, por exemplo, a teoria do ateísmo. Porque tem um texto na Bíblia que diz, não há Deus. Aí por isso eu vou dizer que Deus não existe, mas eu tenho que completar, não há Deus, vírgula, diz o Nécio. Se eu pego só a primeira parte, eu vou dizer, tá vendo? Até a Bíblia está dizendo que Deus não existe. O cara inventa. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não falaria isso na frente dele, embora não tenha problema nenhum. Meu irmão, 11 anos querendo ter filho. Mas ele tá te assistindo. Não tá não, porque dá no trabalho. Senão eu nem falaria. E ele Tá vai na internet. Na internet ele vai ver. Deixa eu chamar ele aqui. Mas ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui, o Paulo Teixeira. Ele, 11 anos, esperou ter filho, orando e não tinha filho. Aí teve um filho. Que bênção. Veio, botou o nome de Samuel, como quem diz assim, eu vou entregar para o Senhor. 30 dias o garoto ficou doente. Com 33 dias o garoto morreu. Quando o garoto morreu, e eu preocupado com meu irmão foi o cara que pagou meus estudos, investiu em mim, meu amigo e tal. Eu liguei para ele, meu irmão falou assim, Rubens, agora, ele não falou assim, morreu. Agora só se Deus fizer como fez com Lázaro. Aí eu parei, me espera onde você está. Fui para o hospital. Eu fiquei tão triste com aquilo que eu fui lá e peguei o garoto no necrotério, botei no caixão, não deixei nem meu irmão tocar a mão. Falei, poxa vida, que tristeza. 11 anos esperando um filho, orando, e quando veio, morreu. Eu falei para ele, olha, meu irmão, só tem uma coisa para te dizer. A Bíblia diz, eu não tenho mais nada, porque a Bíblia diz que os nossos dias são contados diante de Deus. Deus deu só 33 para o seu filho, e eu sei que ele vai dar outros, porque é o que Deus faz. Ele disse que abriu a madre da sua esposa, eu não sei se tem uma esposa nasceu dela, enfim. Meu irmão, na hora do sepultamento, a criança ali, eu ali, todo mundo ali, ele deu uma mensagem tão ungida que chocou todo mundo. Ele pregou de uma maneira muito divina para as pessoas que estavam ali no sepultamento do filho dele. Hoje ele tem 2 filhinhas, né? A Vitória e a Nicole. Tem que confiar em Deus na adversidade, porque ele é bom até nessas horas. É importante que nós saibamos disso. E deixa eu só além de passar para o Jonathan, e eu conheço casos de pessoas que não podem ter filhos, ou oraram, morreram, não tiveram, e nem por isso a gente vai falar que não triunfou, Deus não deu porque tem falta de fé. Deus sabe das coisas. A gente tem que entender também, Deus sabe de todas as coisas, a soberania dele. Então, querer efetuar pertence a ele, acabou. Entendeu? Como eu falei, né? Jesus falou, né? Tenha bom ânimo, né? Um fruto do Espírito, da hora que embaralha as palavras aqui, um dos frutos do Espírito é a perseverança. Então, independente de qual seja a situação, a beleza da fé é, ainda que a gente não esteja vendo a mão de Deus, nós saibamos que a mão de Deus está agindo. Lá na comunidade a gente tem buscado fazer uma diferenciação entre a bênção de Deus e a provisão de Deus, porque essa palavra bênção está tão defasada que a gente tem que tentar entender ela com mais clareza e perceber que assim, a bênção é andar com o próprio Deus. Eu sou abençoado enquanto eu ando com Deus, eu estou dentro da bênção de Deus por andar com Ele. E a provisão de Deus Ele provê em todas as áreas, independente dela, seja ela financeira e outras questões, tudo é provisão de Deus. Agora, você falou uma coisa nisso a sua pergunta, sobre a questão da eternidade, e um dos sinais, assim, enquanto estamos aqui, somos justificados. Mas na eternidade, o que todos nós seremos, o que todos teremos em comum é a regeneração. Seremos filhos regenerados lá na eternidade. Nós estamos passando por um processo em que nós estamos buscando identidade com Cristo, mas essa identidade ela só vai acontecer na eternidade. Seremos todos idênticos a Cristo na eternidade, porque estaremos totalmente regenerados. Então, o fato de nós manifestarmos o reino de Deus na terra não quer dizer que a gente vai ter muita grana, que a gente não vai passar por problema. O fato de nós nos identificarmos com o reino de Deus aqui na terra é essa busca pelo que nós seremos na eternidade, que são filhos regenerados, santos, lavados, idênticos a Jesus. Então, assim, é uma imaturidade a gente achar que porque nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, coisas desse mundo não vão nos atingir, porque nós estamos inseridos dentro dele, não tem para onde correr. Agora, a realidade que vai nos identificar com a eternidade é o processo de regeneração que a gente vai alcançar lá. A gente vai ficar doente, sim, a gente vai perder dinheiro. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus apresenta e fala assim para os discípulos: vamos para o outro lado da margem. Quando entra naquele período, Jesus entra no barco, dorme no barco, eles passam pela tempestade e os discípulos começam a despertar Jesus no desespero. Ali é um exemplo claro que Jesus está no barco, ele fala que nós vamos chegar do outro lado,
Mas nem por isso nós não vamos deixar de passar pelas tempestades. Nós vamos passar pelas tempestades. Eu acho que a história de Jó derruba qualquer teologia triunfalista. Porque ali o próprio Deus permite que Jó passe pelas aflições das mais diversas. Imagina ter 10 caixões na sua casa, de uma vez só. Imagina de uma hora para outra você perder tudo na sua vida. Então, quer dizer, você quer ser próspero na sua vida, meu irmão? Na batalha do teu cotidiano, você vai conseguir. Se você aceitar o evangelho, você vai aceitar o evangelho para o teu interior, para a tua alma. Agora, se você lutar, você conquista. Porque se fosse assim, era para os crentes serem super abençoados e os ímpios serem totalmente destruídos. Só que você vê, pega aí a maioria dos ímpios que tem por aí, de pessoas que passaram por uma história difíceis na vida, mas que conseguiram conquistar algo. Eu posso, de repente, citar nomes aqui de Silvio Santos e tantos outros caras que saíram do nada. Meu próprio pai. Meu pai saiu de Minas Gerais, lá do interiorzão, veio para cá com 11 anos. Meu pai se formou na faculdade, eu estava para nascer. E não tinha nada. E hoje em dia, um empresário é bem sucedido, está numa carreira boa aí, está ganhando dinheiro dele, só que, em contrapartida, é meu pai. Só que não aceitou ainda o Evangelho de Cristo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu acho muito interessante colocar isso, acho que no início também o pastor Rubens tocou um pouco nesse assunto. Não tem jeito, gente. Se o que a gente espera de Deus é algo que o mundo também pode dar, eu acho que está errado alguma coisa. Então, se a gente acredita que prosperidade de Deus é não ter fome, ter o melhor de tudo, ter uma casa, ter tudo, o mundo também pode dar isso. Tem um monte de gente no mundo que tem a melhor casa, que tem o melhor carro. E deixa eu falar para você, às vezes a gente gosta de demonizar, e tem muita gente que tem rico, tem todos os carros, e tem uma família maravilhosa. Ele é fiel à mulher, tem uma família feliz, filhos obedientes, e às vezes não tem Cristo. A questão é, Deus e Cristo, quando ele veio, não veio para dar o que o mundo dá. Se o mundo dá carro, dá casa, dá prosperidade, ele falou, não, beleza, eu não vim dar isso. Se você procura isso em Jesus, você está procurando Jesus errado. Você está procurando jesuíno e não Jesus. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco disso, porque quando a gente também prega essa questão de doença e tudo, de certa forma, e eu vejo até a parte da liderança que prega, se torna um pouco refém disso. Por exemplo, se a gente falou um pouco de Eliseu aqui, que, enfim, curou, não vou falar Deus e o mundo, porque Deus não precisa de cura, mas quase todo mundo, mas não se curou. A grande questão é que quando você tem esse discurso de prosperidade, eu não fico gripado há 15 anos, o dia que esse pastor ficar gripado, eu duvido se ele vai pisar na igreja. Porque ele vai falar, como é que eu vou pisar na igreja? Aí vai tirar minha integridade, minha moral, não sei o quê. Você se torna refém daquilo que você fala e isso é muito perigoso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenado de hoje. Não sai daí. Aí vai. Esse já é o último bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando da diferença da igreja triunfante e a igreja triunfalista. E você percebeu que durante o debate colocamos ponto A e ponto B são totalmente diferentes, são na verdade distintos, né? São antônimos um do outro. Uma coisa interessante que eu falei aqui no último bloco é quando você se coloca num posicionamento que é só vencer, 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 e às vezes isso é pregado de maneira enfática e maneira até pessoal, você traz uma pregação pessoal para o púlpito, isso é muito perigoso porque, de alguma maneira, além de frustrar pessoas, um líder pode se tornar refém daquilo que ele está fazendo. Conheço, claro, não vou citar, mas conheço pessoas que falaram muito sobre essa questão de integridade física e doença e tudo mais, e pregam isso, e cura, e trabalham muito forte nisso, e ficaram doentes. E quando ficaram doentes, orou e não deu certo, procurou tratamento médico, não deu certo, como talvez estava parecendo aparente para as pessoas, foi fazer no exterior, porque se ficar aqui, o pessoal vai ver que, poxa, ele toca nas pessoas, as pessoas são curadas, mas ele não pode, enfim, não pode se curar. E aí a gente entende que não é bem por aí. A grande questão é o seguinte, como é que eu vejo tudo isso? Biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que aquilo que acontece com o ímpio também pode acontecer com o justo. Eu já perdi amigos cancerosos, eu já perdi amigos em acidentes, que eram crentes, santos. E aí? Eles estavam em pecado? Não. A gente precisa entender o seguinte, desde que o pecado entrou no mundo, veio com ele as consequências. E como a gente estava falando no bloco anterior, se não me trai a memória, aquilo que acontece com o ímpio vai acontecer com o crente também, porque doença, por exemplo, não vai dar em poste, vai dar em gente. Agora, o que a gente precisa entender, e foi citado aqui, o Max citou o exemplo de Jó, e eu estava pensando em outro exemplo do Novo Testamento. Salmo 103, verso 14, está escrito assim, o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó.
Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, vai dizer: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o livramento ou o escape. Por que eu estava lembrando de um exemplo do Novo Testamento? No Antigo Testamento, Deus permitiu acontecer tudo aquilo com Jó. Mas no Novo Testamento, houve um outro exemplo. Pedro, que se dizia o cara, que dizia que nunca ia negar, que fazia, que acontecia. E o próprio Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar você, igual cirando o trigo. Mas eu roguei o Pai e não permiti que isso acontecesse. Por quê? Porque Jesus conhecia a nossa estrutura. Então, o que eu aprendo aqui? A lição que eu aprendo é o seguinte, que aquilo que Deus permite como tribulação para você, pastor Rubens, para você, Jonathan, para você, Max, ou para você, André, de repente não vai permitir para mim. Isso aí. Cada um. Porque cada um tem uma estrutura. É por isso que eu estou falando do perigo de fazer das experiências pessoais doutrina para a vida dos outros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus permitiu com Jó no Antigo Testamento, porque Deus conhecia a estrutura dele, porque o próprio Deus vai dar testemunho de Jó. Viste? O diabo não perguntou nada, porque Deus, na sua onisciência, sabia qual era o intento, qual era o propósito do diabo ali. Tu viste o meu servo Jó, que é fiel, íntegro, temente e desvia-se do mal? Só que Jó e o diabo só conseguia ver do capítulo 1 ao capítulo 41. Deus já estava vendo o capítulo 42, quando o próprio Jó ia declarar: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A gente precisa entender que o crente vai enfrentar lutas, dificuldades. Paulo vai dizer isso: porque me glorio nas tribulações, porque as tribulações produzem o quê? Paciência, a paciência, experiência, a experiência é esperança, e essa esperança está derramada em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, e ela não traz confusão. Então a gente precisa entender o seguinte: Deus está conosco agora. Deus não tem que provar absolutamente nada para ninguém. O que a gente está ouvindo hoje, através dessas mensagens triunfalistas, é acerca de um Deus que tem que provar para nós alguma coisa a todo tempo. E eu vou bater na tecla de novo: as pessoas hoje querem um gênio da lâmpada. Querem hoje um Deus, porque essas igrejas, se Jesus é o caminho, essas igrejas e esses pastores são os pedágios. Se Jesus tivesse que mostrar alguma coisa para alguém, provar alguma coisa para alguém, quando Pilatos perguntou para ele: tu és rei? Ele poderia falar: não, eu sou. Ele falou: tu que dizes. E Herodes? Não precisa te provar nada. Aí quando ele falou: mas falaram que tu é rei. Ele falou: o meu reino não é desse mundo. Não, e a Bíblia diz que Herodes, quando Jesus foi preso, quis ver Jesus porque ouviu dizer que ele fazia milagres. Então está lá em Lucas. E a Bíblia diz que Jesus não deu nem importância para Herodes, porque ele estava querendo ver show. Jesus não dá show. Ele resolve o problema, e quando ele quer, e de acordo com a fé de cada um. Quer dizer, tenho que largar o remédio, pastor? Pastor tem que dizer isso? Tem que dizer isso. Ou é o médico, ou é você, a sua fé. Dizer isso para ninguém nunca. Com Deus, E é uma parada que eu estava lendo esses dias, João Batista, né, falando que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. E isso é uma fala do maior homem nascido de mulher. Né? Dito por Jesus, testemunhado por Jesus. Pois é, então assim, se o maior homem nascido de mulher diz que não tem condições nem de desamarrar as sandálias do médico, quanto mais eu de ser árbitro do que Deus tem que fazer. Agora esses caras que tem essa pompa, né, de tipo, tudo dá certo, é o cara do dinheiro, que nunca fica doente, eles têm até um apelido, né, cara, que é solo fértil. Não, o cara é solo fértil. Vamos contribuir, vamos injetar dinheiro, porque o cara é solo fértil e vai gerar na minha vida também, né? Esse solo aí vai brotar na minha vida também. E é engraçado porque a gente torna o evangelho, a gente judaiza, né, o evangelho, dizendo que quando Deus está comigo, tudo dá certo. Se o dinheiro está entrando, se a saúde está, é porque Deus está. Se essas coisas não estão acontecendo, é porque você é amaldiçoado. Você é um amaldiçoado, ou você não tá andando com Deus, né? Isso é doentio,
porque eu já vi uma menina uma vez, ela falando que o filho, ela tinha acabado do filho dela nascer, a gente estava conversando sobre criança e caiu de falar sobre criança doente. E ela falou, tá repreendido em nome de Jesus, que meu filho nunca vai ficar doente. Eu olhei pra ela e falei, ué, como assim? Palavras mágicas, né? Não é? Eu falei, não, meu filho não vai ficar doente não, porque eu sou uma mulher de Deus. Que não sei o que lá. Por quê? Exemplo, né? Discípula. As pessoas copiam. Dos solos férteis. As pessoas solos copiam. Na férteis verdade, da o que vida. o povo tem que fazer? Para resumir a história, e muita gente não faz, lê a Bíblia. Se a pessoa lê a Bíblia, querido, não deixa você ir para um lado nem para o outro. A Bíblia, e ela é clara, objetiva. E outra coisa, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não palavras soltas, não frases prontas, não palavras de motivação. Ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Agora, só para concluir, tipo, eu penso que o triunfo da igreja, ela está não nessa loucura, nesse circo acontecendo, mas ele está na fidelidade do povo, ele está na fidelidade da igreja. A igreja ela triunfa enquanto ela é fiel. Enquanto ela é fiel, a palavra não interessa o que está acontecendo, a situação que está passando, mas enquanto a fidelidade do povo, ela é uma igreja que triunfa. Para encerrar, aqui, Lucas 16. Vou nem entrar no mérito do rico, mendigo. Ele foi para o céu. Doença de chagas, com a cachorro lambendo ele, mas morreu e foi para o céu. Apocalipse deixa bem claro, no final da vida, a tua coroa está lá te esperando. No final da vida. Quer ter coroa durante ela? Isso aí é um outro debate, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados ao Geral. Tá subindo as letrinhas. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Lord, in the city, please come my way. Like leaving breadcrumbs when I stray.